bem novo, na faculdade com 17 anos, né? Nossa. E aí, essa coisa eu gostava muito de livro, então vou fazer produção editorial. Acho que eu gosto disso, assim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MVcast. É um desafio muito grande, mais uma vez, eu gosto sempre de ressaltar, porque estamos aí no início desse mundo dos podcasts, né? Mas muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem. Nosso objetivo é sempre trazer pessoas que agreguem no nosso do dia a dia, que possam trazer novas informações, novas experiências, né? Normalmente são pessoas que são amigas, parceiros, e quem não é, vai virar amigo nosso, certeza, né? Porque a gente é muito simpática. Bom, se você não nos conhece ainda, nós temos um vídeo no nosso canal que fala a nossa história, conta um pouco do nosso escritório. Na realidade, nós temos 2 vídeos. Um contando a nossa história e outro como nós trabalhamos. Olhem lá, explorem nosso canal. Deixem nos comentários quem vocês querem que a gente traga. A gente vai atrás, tentar trazer, né? Enfim, então, hoje iniciamos mais um episódio. Eu sou Karine Visicato, arquiteta. Eu sou a Michele Mediani, designer de interiores. E hoje, com muita alegria, a gente recebe uma pessoa muito, muito especial. E eu digo que é muito especial mesmo, porque eu conheço de criança, de infância, cresceu junto comigo. E hoje a gente navega aí praticamente no mesmo mundo, né? Mas é uma pessoa... Eu defino o Eduardo Íscaro, que é o nosso convidado, como uma pessoa extremamente inteligente, equilibrada. Nossa... Culto. Dá vontade de, né? Dá um pouquinho para mim, mas ainda a gente chega lá nesse equilíbrio. O que você acha, Mi? Talvez. Talvez. E por coincidência... Igual o Eduardo, acho difícil. É difícil. E por coincidência da vida... Michele também conhece o Du antes da gente se conhecer. Sim. Né? A gente ia de ônibus junto pra faculdade. Eu ia pra um lado, você ia pro outro. Vocês estão vendo que a vida vai levando todo mundo a se encontrar. E isso é muito bom. Eduardo Íscaro, seja muito bem-vindo aqui no nosso MVcast, viu? Que seja leve, calmo, tranquilo. E a gente tem uma regra aqui. É um bate-papo, é um café entre amigos, tá bom? Ótimo. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí para os nossos espectadores. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz quando vocês me mandaram mensagem falando também, né? Eu gosto bastante, assim, né? Acho que por ser professor também, né? Gosto de desafios aí também, né? Então, queria agradecer mais uma vez vocês aí pelo convite, né? Bom, eu sou, então, o Eduardo, né? Como a gente estava conversando antes, sou uma pessoa, acho que multifacetada aí, né? Eu sou formado em moda, né? Trabalhei muitos anos dentro dessa área e aí, aproximadamente 6 anos, comecei a enveredar para um outro caminho também, né? Então, das terapias integrativas. E aí, hoje, trabalho com essas 2 frentes aí, né? Sou professor hoje, né, na área de moda e trabalho com as terapias integrativas, né? Mas você, por formação, tem mais uma faculdade, né? Sim, Antes, primeiro eu fiz comunicação social, né? Com habilitação em produção editorial. Mas eu sempre gostei muito, assim, da moda, né? Minha mãe costura, então sempre tive esse contato, assim. E o que é interessante é que quando eu fazia a faculdade de comunicação social, tudo que eu ia fazer de trabalho, tudo que tinha, né, envolvendo ali coisas que eu tinha que fazer, sempre eu acabava enveredando para essa questão da moda, assim. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu fiquei assim, mas não sei se é uma coisa que eu gostaria talvez de trabalhar com isso, né? Eu fiz produção editorial, na época também eu era bem novo, entrei na faculdade com 17 anos, né? Nossa. E aí, essa coisa eu gostava muito de livro, então vou fazer produção editorial, acho que eu gosto disso, assim. E aí, sempre fazendo as coisas voltadas para moda, falei, bom, vou fazer uma pós-graduação então, né? Na época, na faculdade onde eu estudei, tinha uma pós-graduação que era em jornalismo de moda. Ai, que E interessante. aí eu falei, nossa, eu vou fazer essa pós, acho que tem a ver comigo e tal.
Quando eu fui fazer a entrevista com a coordenadora dessa pós, ela falou: não, não pode. Porque ou você tem que ser formado em jornalismo, ou você tem que ser formado em moda para fazer essa pós. E eu tinha feito comunicação social, mas com habilitação em produção editorial. E aí ela falou: por que você não aproveita, faz a faculdade de moda? Na época, você podia fazer os 2 primeiros anos e saía com um diploma de tecnólogo. Ela falou: e depois você vem fazer essa pós. Falei: bom, tá. Então, vou fazer isso. Aí entrei na faculdade de moda, mas tem uma coisa, né? 2 coisas, na verdade. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de parar as coisas no meio. Sim. Então, se eu começo um negócio, mesmo que às vezes eu não esteja gostando, Você vai eu terminar. vou até o final. Mas eu tava gostando também, né? Tipo, me identifiquei ali também. Então, eu falei: não, vou fazer os 4 anos, né? Fazer o bacharelado mesmo, né? E acabei. Fiz os 4 anos. E quando eu acabei daí a faculdade, essa pós tinha acabado. Não tinha mais essa pós de jornalismo de moda. Eles tinham fechado. Falei: bom, tudo bem, não tem problema, né? E aí depois fui fazer uma pós-graduação em criação de imagem e styling de moda, né? Eu tô falando pra vocês, gente. É assim um banho na gente, Eduardo. Não dá. Mas eu acho super bonito, porque assim, pessoa super empenhada, né? Sim. E aí trabalhei bastante tempo na parte de produção de moda, que era o que eu gostava, assim, né? Dentro da área da moda, ela é muito grande, assim, né? Às vezes, muitas pessoas pensam: ah, você estuda moda? Ou, por exemplo, né? Eu dou aula no curso técnico em estilismo e coordenação de moda. Você tem uma gama muito grande de profissões ali dentro. Então, não necessariamente você vai fazer moda e você vai ser estilista, né? A cadeia aí da moda, ela é muito grande. Você tem várias profissões, né? E aí, a minha intenção nunca foi, quero ser estilista, quero ter uma marca. Apesar de que tem um projeto de uma. Dessa. Tô Tá dando um contando spoiler isso. já. Exatamente. Sim. Que maravilha. Em breve, né? Fala. Mas, na verdade, minha intenção sempre foi trabalhar com essa parte da imagem, né? Eu sempre gostei muito, assim, dessa parte. Então, trabalhei bastante tempo na parte de produção de moda, né? Que daí é lá na ponta, quando esse produto já tá pronto, como é que você faz para vender esse produto, né? E também você acaba lidando muito ali com as pessoas. Sempre gostei de estar ali em contato com as pessoas também, né? Trabalhei no varejo bastante tempo, né? Então, eu gosto mesmo desse contato, sabe? Sim. E aí, fui para esse caminho, assim. E nesse meio do caminho veio as terapias integrativas. Sim. Em que momento? Foi muito interessante porque, assim, em 2017, eu estava trabalhando nessa empresa grande, um e-commerce que eu trabalhava aqui em Jundiaí. E aí eu comecei a ter uma certa inquietação, assim, em mim, sabe? Do tipo, nossa, não sei se é isso que eu quero mais fazer da minha vida, sabe? Nisso você já dava aula também? Não. Não, na verdade eu já tinha dado aula outras vezes, mas só temporário, assim, como carta convite, que a gente fala, com contrato temporário. Então tinha dado aula em 2009, em 2011 e 2014. Eu sempre gostei de dar aula, né? Um dos meus primeiros trabalhos, eu dei aula de inglês bastante tempo. Verdade. Né? Na época que eu fiz a faculdade de comunicação social, eu dava aula de inglês. Então, eu sempre gostei de dar aula. E é interessante, porque quando eu puxo na minha memória lá, quando eu era criança, eu ficava horas brincando de dar aula, assim, escrevendo na lousa e tal, né? E aí, então, é uma coisa, né, que veio comigo até hoje, assim, né? E aí, eu acho que essa questão... Eu me perdi. O que você tinha Das terapias Das integrativas. terapias, Que momento verdade. surgiu? Isso. Em 2017, eu tava nesse momento, tipo, nossa, não sei o que eu quero... Se é isso mais que eu quero fazer da minha vida, sabe? E me vindo também muito uma inquietação dessa questão da moda, desse consumo desenfreado, assim, também, sabe? E aí, comecei a
acompanhar algumas pessoas, principalmente naquela época, uma pessoa que falava muito sobre isso era o André Carvalhal, assim. Fui até fazer workshop com ele e tudo mais. E aí, sabe quando você tava na empresa e eles pensando, o que a gente tem que fazer para vender mais e tal? O oposto do que você vinha, né? Que vinha te cutucando, né? E aí eu ficava pensando, gente, ninguém precisa comprar mais nada, meu Deus do céu. Tipo, né? O mundo já tá muito cheio de coisas aí e tal, né? E aí foi interessante, porque a primeira coisa que me veio na cabeça é que as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você é maluco, como que você vai conseguir? Eu falei, eu vou me desafiar a ficar 1 ano sem comprar nada. Eu lembro disso. Isso. E aí eu fiquei no ano de 2017 inteiro sem comprar nenhuma peça de roupa, nenhum sapato, nada. As pessoas falavam, mas você não vai conseguir, você trabalha com moda, onde já se viu, como que você vai? Eu falei, não, eu vou me desafiar a isso. E consegui passar. O ano de 2017 inteiro, foi na virada, na verdade, de 2016 para 2017 que eu me propus a isso. E comecei a fazer isso em 2017. E foi ali, né, claro, um desafio no começo. E depois isso você consegue ficar, na verdade, sem, Você né? acostuma, né? Você acostuma, né? E aí foi a gente fazer isso. Ele se acostuma. Bom. Ele se acostuma. Mas sabe o que é interessante? Talvez não precisa ser 1 ano, mas às vezes a gente pode se propor a ficar menos tempo, assim, né? Alguns meses, talvez, né? Nessa proposta. Eu acho que, na verdade, começou a mudar a minha relação que eu tinha com a roupa ali também, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito dessa coisa da imagem, né? E sou leonino, né? Então também tem essa questão de, né? Querer aparecer, né? E aí, sempre gostei disso. Mas eu fiquei pensando, não, eu acho que isso é uma coisa que eu posso e consegui. E passado 1 ano, quando começou o ano de 2018, eu ainda levei uns 3 meses para comprar alguma coisa. Porque a nossa relação de consumo, né? A minha relação ali de consumo mudou totalmente. Quando eu ia comprar alguma coisa, eu falava, nossa, mas será mesmo que eu preciso disso daqui? Não, né? Passei 1 ano sem comprar nada e consegui me virar ali com o que eu tinha no meu guarda-roupa. Gente, economicamente é uma beleza, né? Exatamente, Pensando também. financeiramente. E mudou uma coisa também em mim, assim. Hoje, eu também procuro coisas, peças de roupa, né? Quando eu vou comprar, que sejam mais práticas também pro meu dia a dia, sabe? Então, Melhores. E melhores, exatamente. Porque já que você não vai comprar toda hora. Exatamente. Então, assim, talvez de olhar uma peça que tenha um pouco mais qualidade, que vai ter uma durabilidade maior, né? E que também, de certa forma, ela seja um pouco mais neutra. Hoje eu tô assim, ó, bem colorido, né? Mas geralmente é só jaqueta, certo? Então eu gosto de ter algumas peças pontuais ali, que às vezes tem um pouco mais de cor. Mas, num geral, tanto que as pessoas falam pra mim, nossa, mas você veste bastante preto. Sim, né? Eu comecei, né? Aí, e pra mim é muito mais fácil. E a gente assim. tava falando disso na outra gravação. Do ambiente básico com o toque de cor. Sim. A gente estava falando com a Fernanda, né, da Fene. Que foi sua companheira também de trabalho. Tem um carinho E falando enorme. disso, né, por exemplo, da base neutra e o toque colorido na almofada, no tapete, no quadro, tal. E você vê que tem relação com a moda. Sim. Com certeza. E é interessante, porque eu quando penso assim, quando eu olho para coisas da arquitetura, do design de interiores também, que também é uma coisa que eu gosto, assim, né? É interessante porque eu também vou para isso, assim, sabe? Quando eu penso num ambiente, eu penso num espaço, né? Vendo, eu gosto e me atraio por essas coisas. Às vezes, cores mais neutras, você ter uma coisa ali que chamativa. Sim. Mas você, por exemplo, assim, eu vejo muito a Karine, por exemplo. A Karine só anda de preto. Só que se você for ver decoração com ela quer tudo colorido. Aí, tipo, não tem nada a ver com a roupa. Eu já até topo colocar umas roupas mais coloridas, mas eu em decoração sou totalmente neutra. Você é como?
Eu acho que geralmente mais neutro e tem um toque ali de alguma Nos cor, dois. assim. Nos dois, eu acho. Então a gente Nos dois. bem É nada o a ver, oposto, né? E aí é interessante, assim, porque, por exemplo, eu gosto de meia colorida. Se você Verdade. olhar, hoje eu tô com uma meia colorida. Então, eu sempre gosto, às vezes tô inteiro de preto, mas se você olhar a meia, Tá onde colorida. tá o ponto de cor, tá ali na meia, assim, Legal. sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto. E tenho algumas peças, assim, coloridas. Mas geralmente acabo misturando isso com neutro, assim. E né? quando você fala de ambiente, bate. Bate. Pra mim, Quero coisa isso. neutro com toque colorido. Isso, Você não vai pra uma coisa exatamente. mega colorida. Não. Eu acho até bonito, mas não, por exemplo, não gostaria de ter, por exemplo, na minha casa isso, ou no ambiente, sabe? Tipo, me sinto mais confortável, às vezes, num lugar que é neutro e tem esse ponto de cor ali que chama, sabe? A grande E no interessante. fim a maioria. gente cortou o Du, porque É, ele então, não eu ia conseguiu falar. sobre as terapias integrativas. A gente não vai te sem cortar problema, mais. vamos fique ficar tranquila. Não, mas pode É, cortar. não. Tá, e aí esse processo seu de Então. não comprar, de começar a usar E mais aí, isso preto daí pra... também. E aí isso também foi me despertando pra uma consciência, assim, em mim, né? E também como eu tava naquele processo, não sei mais se é isso que eu quero fazer também, né? Essa área da produção de moda, ela é muita loucura, assim, é muita correria, né? As pessoas têm uma visão, às vezes, da moda, do glamour Nossa, e igualzinho tal, na não é? arquitetura. Mas, na verdade, isso daí é 1%, certo? Uhum. Que as pessoas veem você lá participando de um desfile, ou participando de um evento e tal. Não sabe os perrengues, Não né? sabe tudo que tá por trás, na verdade, né? É muito mais desafio, é muito mais... E a parte da produção de moda é ralar mesmo, assim, sabe? É bem exaustivo, assim, né? E aí eu já tava também, nossa, não sei mais. E aí apareceu, através das redes sociais mesmo, o Theta Healing primeiro pra mim. E aí eu tava nesse processo, né, pedindo, não, mas parece alguma coisa pra mim, sabe? Que né, seja interessante e tal. E isso apareceu. E aí, quando eu comecei a ler e pesquisar, mas nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, na verdade, foi aí mais ou menos 2017, 2018, que chegou, assim, com força aqui no Brasil, né? Essa ferramenta. E aí, eu comecei a pesquisar e tal. E aí, falei, nossa... Isso pode ser interessante. E aí, no comecinho de 2018, eu fiz o meu primeiro curso. Pra mim, assim, eu falo que abriu mesmo minha cabeça. E de falar, meu Deus, assim, como eu fiquei tanto tempo sem ter contato com isso, né? Hoje eu entendo que, na verdade, as coisas chegam pra gente no momento que a gente tá Exato. pronto pra receber aquilo, né? Talvez no passado eu já até tivesse visto alguma coisa, mas aquilo não fez sentido, né, pra mim. E aí fui estudar e foi muito interessante, porque eu já fiz o meu primeiro curso, já comecei a atender algumas pessoas, às vezes um pouco mais próximas, e aí foi, né? E eu falo que quando você entra nessa área das terapias integrativas também, né? Vão surgindo muitas coisas. Então, vão vindo, né? Muitos cursos, muitas ferramentas ali que você pode usar. E aí foi nesse processo. E foi interessante que, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com essas terapias, foi quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava. E aí surgiu, eu tava passando pelo processo seletivo para ser professor. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo aconteceu. Eu acredito muito no que você falou. Quando Tem que ser na hora. Exatamente. Que Quando tem eu que tava ser. no processo seletivo, eu estava na empresa ainda. Aí tiveram algumas etapas do processo. Quando eu passei para a última etapa, foi quando eles me desligaram da empresa. E aí eu fui fazer a entrevista, né? Que foi a última etapa. Eles, você tá trabalhando? Não tô mais. Não, mas no seu currículo tava. Não, tava até semana passada, assim, né? E aí foi. E aí você já começou. E já comecei. E desde 2018 que eu vou trabalhando com as duas coisas. E hoje, Interessante. nessa parte de aula, você dá aula do quê? Exatamente. Eu dou aula nos cursos técnicos, então técnico em estilismo e coordenação de moda, que é mais voltado para isso, assim, para desenvolvimento de coleção, para pensar em toda essa parte do desenvolvimento de produto. Dou aula no curso técnico em produção de moda,
que é essa experiência que eu tenho também, né? De ter trabalhado com isso. Então, você pensar mesmo na imagem, como é que você vai vender esse produto, né? Inclusive, também pensando na parte de visual merchandising. E também dou aula em cursos livres. Então, dou aula no curso de consultoria de imagem, de análise de coloração pessoal, de visual merchandising para o varejo de moda, né? Então, aí esses cursos que são voltados também para a parte mais de negócios da moda. Entendi. Eu sempre fui muito mais atraído por isso, assim, por essa parte dos negócios da moda, assim, né? Dou aula de história da moda, que história também é uma coisa que eu sempre gostei, Sim, verdade. assim, né? Então, eu gosto bastante. Então, vou para esse caminho, assim, E tem muita nas aulas. procura, Du? Tem bastante, assim. Tem uma demanda crescente, assim. Eu Nossa, vejo interessante. principalmente... O curso de consultoria de imagem é um curso que a gente tem ele todo ano e duas vezes por ano. Que é uma coisa que a gente já fez com o Então, Du no Eu escritório. até ia falar dessa experiência, dar um relato aqui pessoal, né? A gente chamou o Du há 1 ano e pouco atrás. Mas... Então, foi 1 ano. É um Só? ano, Acho que foi no Dia das Mulheres do ano passado, Foi não isso foi? mesmo, A gente Caramba, deu de achei que presente foi- no dia verdade. do mês do Dia das Mulheres, lá no mês das Isso, mulheres, para nós e para as meninas do escritório, um dia de consultoria de imagem. Sim. E aí é muito interessante deixar o testemunho aqui. E que assim, primeiro que bate, né? Bom, comigo eu fiquei super feliz porque estava ali dentro e não precisei mudar muita coisa, ainda bem. Mas assim, eu percebi nas meninas a preocupação, né? De irem trabalhar, não é a frase mais arrumada, mas dentro do perfil de cada uma, né? Sim. Então, elas se preocupam hoje em dia. Isso aqui, esse brinco, olha, esse brinco não tava dentro do meu perfil, que o Du falou. Aí começaram a dar embora as coisas. Essa aqui já outra semana já levou. Olha, quem que tem o perfil... Quem que tem azul na paleta? E até branco hoje, redondo, comprido, não sei o que. Eu ando com a minha paleta na bolsa. Sim. E vira e mexe, a Amanda deu igual a minha paleta, ela fala assim pra mim: essa cor não tá na sua paleta, Karina. Eu falo, nossa, é verdade. Então, peraí que eu preciso colocar alguma coisa. A gente não esquece, né? Sim, Então, assim, um testemunho aqui que foi vale muito legal. muito a pena. Foi muito legal. Eu falo que o processo de consultoria de imagem, ou mesmo para quem às vezes não faz o processo todo, mas olha só para a parte de análise de coloração pessoal, ele faz uma transformação mesmo, assim, né? Eu falo, não é para se colocar dentro de uma caixinha, né? De tipo, não, só pode usar isso, só pode usar essa cor. Não, mas eu acho que ele vai trazendo mesmo essa consciência. Sabe? De tipo, olha, isso daqui é interessante, talvez, olha, aqui talvez é mais legal, né? Ou seguir por esse caminho, né? É isso. Porque não tem jeito, assim. A nossa imagem, ela fala, né? É uma comunicação não verbal, né? A gente faz uma leitura do outro a partir daquilo que você tá vendo. Exato. Eu sempre brinco que a primeira coisa que a gente vende é a imagem. Exatamente. É igual quem vende comida. A exposição dela... É que você vende primeiro, porque você come com os olhos. É isso mesmo. E não é diferente na nossa área, tanto na arquitetura quanto na moda. As pessoas já te compram pelo que você passa. Sim. Exatamente. Tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo isso, é óbvio. Sim. Mas a sociedade e o mundo que vivemos é isso. Eu falo, as pessoas, a gente faz um julgamento do outro, não adianta. Isso daí é inerente ao ser humano, assim, isso sabe? mesmo. De você olhar pro outro e aquilo que você tá vendo, você vai criar uma história aqui na sua cabeça, certo? Se ele tá usando isso, não é porque provavelmente ele gosta disso, é assim, né? Você cria uma história. Talvez você vai ter um momento, eu sempre falo isso, sabe? Uma pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Se ela pensa nessa roupa que ela vai usar ali no dia, tem uma mensagem subliminar que você manda com a cor que você tá usando, com aquele acessório que você escolheu para aquele momento, né? Se você vai
com essa roupa mais pensada, pensando na sua imagem, a pessoa vai ter uma leitura sua, verdade. né? E talvez você não tenha esse tempo de poder falar com a pessoa, de poder expor quem você é de verdade e tal, nananã. Então, a imagem, né? Aquilo que ela tá vendo ali primeiro vai dizer muito sobre você, não tem jeito. É verdade isso. Ô, Du, e se a gente fosse fazer uma ligação aí entre arquitetura, interiores e moda, quanto que você acha hoje que tá ligado? Eu acho que muito ligado, na verdade, né? A gente fala, assim, dentro dos cursos, né, de moda, por exemplo, a gente fala muito sobre essa questão de pesquisa de tendência, né? De buscar o que está se usando, o que vem aí, né? Principalmente pensando em macro tendências, né? A gente fala. E aí é muito interessante, porque você vai ver que tem muita coisa que faz conexão com a arquitetura, com o design de interiores. Mas a moda vem antes, né? Eu percebo que, assim, É que eu acho... a roupa, vamos dizer, a moda Sim. de roupa, ela lança primeiro e eu acho que a arquitetura, ela vem... No rabo do cometa, você fala? né? Tá ali. Tá ali. Mas é porque eu acho que, Tá na ali. verdade, a roupa, a gente tem uma facilidade ali também de produção, tem uma velocidade maior, eu pode acho. ser. De também. troca. De troca, né? Verdade. Então, talvez por isso que a gente consegue perceber na moda isso de uma forma mais rápida, eu acho. Pode ser, Né? pode ser. E aí você vai ver que, às vezes, na arquitetura, ou mesmo design de automóvel, tudo isso hoje é impactado por essas macro tendências. Todas as áreas do design, na verdade, né? A moda, a arquitetura, design de automóvel, design de produto, design de embalagem, né? Tudo que está ligado ali ao design é impactado por essas macro tendências. Verdade. Não é? Verdade mesmo. Então, tanto que eu, muitas vezes, quando eu estou trabalhando, né, dentro dessa unidade curricular que é de pesquisa de tendência, eu gosto de trazer também coisas dessas outras áreas, sabe? Mostrar, olha, tá vendo aqui? Na moda tem isso. E olha na arquitetura como isso é usado. Olha aqui no design de automóvel como isso daqui é usado. Olha aqui na design de produto, olha como isso vai aparecer, né? É muito ligado, né? Verdade mesmo. É muito ligado. A gente percebe muito, assim, essa ligação, né? Eu acho que não tem como não Desvincular. Não tem como. Não. E sabe que é interessante também, né? Se você pega dentro da história da moda, assim, a gente... faculdades de moda aqui no Brasil começaram a surgir no começo dos anos 90. É tão novo assim. É muito novo, é uma área muito nova de estudo aqui dentro do Brasil. E aí, se você pega esses estilistas mais antigos, assim, que já estavam fazendo coisas aqui, vários deles são formados em arquitetura, por exemplo. Ah, é? Sim. Eu não sabia. É novidade Essa aí pra mim. Novidade. Sim. Vários são formados em arquitetura, em artes plásticas, em... como se chama? Desenho industrial, né? Que Sim. chamava antigamente, né? E aí, essas pessoas começaram a desenvolver moda. Tem vários estilistas, assim, que são aí da década de 80, 90... e até começo dos anos 2000 mesmo, que são formados nessas áreas. Olha que interessante, Porque gente. começa a partir dos anos 90, né? A primeira faculdade, eu acho, começa em 89 ou 90 aqui no Brasil. Nossa, é muito recente. Muito recente. Né? Então, na verdade, é uma área que ela tá muito em crescimento Sim. ainda, né? Assim, Sim. Ô, Du, e como que você consegue criar um link entre moda, arquitetura, interiores e as terapias integrativas? Sim. Como que você junta tudo isso? Sim. Eu penso que assim, olha, quando a gente pensa na moda, né? Tô falando da imagem, como a gente estava falando. Isso não vai trazer uma consciência para você. Então, muitas vezes, quando você faz ali um processo, por exemplo, de consultoria de imagem com a pessoa, né? Ou uma análise de coloração pessoal, né? Você trabalha muito na questão da autoestima da pessoa, né? Muitas vezes chegam, né, essas pessoas para passar por esse processo e aí
às vezes estão muito fragilizadas por coisas também que aconteceram ali na vida, né? E aí, quando você linka isso com as terapias, a gente também muitas vezes vai trabalhar isso, né? Hoje, meu maior público, pensando dentro das terapias integrativas, é mulheres. É de mulheres. 99% das pessoas que eu atendo são mulheres. Né? Será que é por conta que mulher pensa mais esse outro... Eu acho que sim. Eu acho que a mulher, na verdade, também é mais aberta a falar sobre as questões dela, sabe? Assim, o homem, geralmente, se ele tem alguma questão, ele tem algum problema, ele tá passando por uma questão emocional ali e tal, ele se fecha, num geral, né? Até por conta mesmo da sociedade que a gente vive, né, que quantas vezes a gente não escuta, não, para de chorar, porque homem não chora, certo? Isso vai fazendo com que a gente também coloque na nossa cabeça que não, eu não posso falar, que é uma fraqueza eu falar sobre as minhas emoções, ou falar sobre aquilo que eu sinto, né? Então, são muito menos homens, assim, que vêm, né, para as terapias integrativas. A maior parte são mulheres. Que eu acho que a mulher é mais aberta, né, a isso. E é muito comum você, né, assim, pegar nos atendimentos mulheres que têm essa questão de autoestima. Por N motivos que aconteceram na vida, né? E aí ter essa questão da autoestima, que vai linkar também com essa questão da imagem, se a gente pensar, né? E linkando com a parte da arquitetura, a gente também pensa e sabe que o ambiente onde a gente está também tem uma influência sobre a gente. Total. Tem. Né? Eu tava pensando isso hoje de manhã, antes de vir pra cá. Sabe? Nas minhas reflexões, assim. Nossa, saí de casa, deixei as coisas lá da maquiagem, aí eu já saio nervosa porque ficou bagunçado. Aí eu já pensei, não, casa bagunçada, tem alguma coisa errada. Não, tá? Preciso organizar a minha vida. Sim. Olha como a gente linka o momento que você está ali dentro do seu ambiente com o que você está passando. Sim. Eu tenho muito claro isso. Semana passada eu fui lá naquela empresa que a gente acabou de montar, né? E aí, conversando lá com o pessoal, e aí ela falou, nossa, já mudou, assim, o clima no escritório. Sim. De estar com tudo novo, de ter cor, de você ver que estão os móveis novos, um novo layout, não sei o quê. Então, mexe também até com o ânimo da pessoa, né? Sim, com certeza. Você pensar na cor, né? Dentro das terapias que eu trabalho, eu também trabalho com cromoterapia, né? E às vezes eu gosto de levar isso também para os alunos, assim, quando eu tô dando aula lá na área de moda, né? Tipo, a cor, né? Ela tem toda uma questão da psicologia aí por trás, né? E quando você linka ela com a cromoterapia também, que é a vibração que essa cor faz no teu corpo, tem muita influência, na verdade. Então, você tá num ambiente que tem uma cor ali que é favorável, né? Não é à toa, né? Vocês não botam qualquer cor lá. Então, eu vou pintar aqui de qualquer cor. Não, né? Tanto que tem estudos, né? Alimentação é uma cor. Por exemplo, vai pôr no quarto uma parede de frente para a cama pintada de vermelho. Sim, nossa tem tudo senhora. isso, sim. Então a gente tenta trabalhar cores mais neutras, cores mais sóbrias. Sim. Ou só um tom bege, um cinza, um branco. Aquela coisa calma. Sim. E aí deixa para colocar essas cores em ambientes que pedem isso, né? Sim. Sim. Claro, tem gente que gosta. Sim. Né? Tem gente que pede. Mas a gente às vezes sempre... é o perfil, né? Por exemplo, interiores mais escuro, né? Vou fazer uma cozinha preta com tudo preto. Hoje tá uma tendência grande disso, preto, cinza. Mas não é todo mundo. Eu acho que isso tem que estar muito claro, né? Eu brinco assim, nossa, a pessoa já tem me corrija, né, os médicos da área, mas a gente brinca assim, a pessoa já tem uma tendência a ser, como fala? Uma pessoa melancólica, depressiva. Ainda me pede tudo preto, meu Deus, vai piorar a situação dessa pessoa. Então, mas é interessante, porque quando a gente vai pensar nessa questão da cor mesmo, e até quando a gente pensa na gente, assim, né, de se vestir,
a cor vai influenciar muito. E ela tem muito a ver também com o nosso estado de espírito, assim, né? Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que às vezes tá passando por um momento ali mais de depressão, dessa melancolia, tá mais angustiada, muito provavelmente, na hora que ela vai se vestir, ela não vai colocar cores quentes. Ela não vai pôr vermelho, ela não vai pôr laranja, amarelo, porque são cores que trazem essa vibração, que trazem essa alegria, energia, né? E não bate, né, com o que ela tá vibrando ali naquele momento. Então, sim, você vai perceber que talvez essas pessoas vão dar uma preferência por usar cores mais cinzas, mais cores mais escuras e tal, Karine, né? Você só anda de preto? Tá depressiva. Eu tô depressiva agora, sabe? Mas eu também só uso preto, né? Mas aprendi com a consultoria do Duque, daí os acessórios fazem diferença. Sim, exatamente, é isso mesmo. Então, mas tem muito a ver, né? E aí é interessante, porque muito provavelmente, se você vai, às vezes, aprofundar um pouco ali, né, na pessoa, na vida da pessoa, por que será que ela tá querendo pintar a casa dela inteira de cinza? E talvez isso faça com que ela também vá mais para baixo ainda. Porque você pensa o cinza, que é uma cor, é neutro, mas se eu tenho ali tudo muito cinza naquele ambiente, ele também deixa a gente mais, né? Sim. Até quando a gente tá fazendo o ambiente que tá... Porque assim, tá na moda o cinza, tá usando o cinza, mas a gente sempre tenta dar uma aquecida. Pode não ser na cor, mas numa madeira, né, mais alaranjada, numa madeira mais quente, pra não ficar tudo gelado, né? Porque dependendo, você coloca, por exemplo, uma madeira mais fria, com verde muito clarinho, com muito cinza, fica frio demais. E aí você tenta dar uma aquecida de outra forma, não necessariamente eu trazendo ponto de cor, mas eu trazendo um toque de madeira. Isso realmente ele dá uma outra cara pro ambiente. Às vezes, só de você trocar um tom de madeira, você deixa um ambiente diferente, né? Tava pensando aqui, a gente podia pensar, já novos projetos, em trazer uma palestra, alguma coisa, para outros profissionais sobre isso, sobre essas terapias integrativas, somente ligada à cor, aos ambientes. Né, para o nosso dia a dia. Vamos pensar, hein? É uma boa. Sabe por quê? Porque ninguém para refletir isso. Sim, exatamente. Porque quando a gente vende um projeto, além de vender um sonho, a gente tem que passar a mensagem da pessoa. A sua casa, ela tem que ser a sua cara. Né? E por isso que eu falo que não é quando as pessoas acham que interiores, arquitetura, é simplesmente fazer por fazer. E não é assim. Se você não tem esse bom relacionamento com quem vai morar, se você não consegue entender o que a pessoa quer, por isso que tem profissionais e profissionais. Né? E aí eu acho muito interessante. Vou já anotar. Tá bom. A gente bolar a gente pode super pensar mesmo. Porque é muito interessante. Quando a gente marcou de falar com o Du sobre moda na arquitetura, daí a gente começa a ver que é muito mais. E a gente nem ia falar muito das terapias, mas a gente acaba entendendo que é muito forte a ligação. Sim, exatamente. Tudo vai influenciar, né? Tudo acaba influenciando também na gente, assim, né? Pensando no nosso emocional e tal. Então, sim, influencia demais, e é interessante. Muito mesmo. E você estava falando dessa questão, né, de que na arquitetura também está muito em alta essa questão do cinza e tal, mas se a gente pegar também na moda, a gente tem visto muito... Tá tudo neutro agora, né? Tudo mais neutro, assim, exatamente. Preto, branco, marrom, bege. E na verdade, isso também tem, até estava lendo há um tempo atrás, isso, assim, tem um pouco uma explicação também um pouco para isso, assim, principalmente na área da moda, né? A gente está vivendo um tempo aí também que, assim, o consumo também mais baixo e tudo mais. Então, as marcas acabam dando uma preferência por fazer cores neutras, mais neutras, porque é mais fácil de vender, né? Então, isso eu ia perguntar também. As cores, essa tendência de cor na moda, ela vai de acordo com o mercado?
Sim, vai de acordo com o mercado e também vai um pouco de acordo com as indústrias, assim, né? Então, tipo, a indústria química que tá lá na ponta, que desenvolve a tinta, que desenvolve lá o negócio para fazer o tingimento, né? Às vezes ela tem lá, sei lá, uma determinada cor que tá meio parada, que faz um tempo que não sai e tal, né? Ela tenta... Eles tentam enfiar isso daí, né? E aí começa a mostrar, e aí isso vai crescendo, né? Então, você começa desde lá da indústria química que produz essa tinta, e aí vai passando, né, para a indústria têxtil, que produz ali o fio, o tecido, né? E isso vem até chegar na ponta lá pro consumidor, Sim. né? Isso às vezes começa com bastante antecedência, né? Dentro do mercado da moda, a gente fala aí, às vezes, que as empresas começam a pensar, às vezes, com 2, 3 anos de antecedência, uma determinada coisa, exatamente. Né? Olha, não até imaginava isso também chegar que era aqui. tudo isso. Não, mas você não vê, assim, ó, por exemplo, o curvo, os móveis curvos, já tem um tempo que tá aparecendo. Sim. Agora que parece que as pessoas começaram a realmente... que começou a pegar mesmo de fato. De falar, não, agora eu quero comprar... Acho bonito um sofá curvo, mas não compraria. Não, eu quero um sofá curvo. Eu acho bonito esse móvel que faz aqui, mas eu não teria. Não, agora eu quero aquele móvel assim. Sim. E já tem anos que isso vem aparecendo, sim. então vem devagarzinho também. Porque nem tudo vai pegar, né? Não, exatamente. Nem tudo vai pegar. Dentro da moda a gente fala de uma coisa que é a onda da inovação, né? Então você tem aqui no comecinho, né? Pensando num gráfico assim que faz uma onda mesmo, você tem aqui no começo que são as pessoas que são os que vão adotar isso muito rápido. Na verdade, você tem quem lança essa tendência, que tá aqui na ponta dessa onda, aqui embaixo ainda. Depois você tem as primeiras pessoas que começam a adotar isso. Depois você começa, né, a subir essa onda. Você tem as outras pessoas que estão prestando atenção aqui, né, nessa pequena população aqui que começou, até isso chegar num pico, né? E depois isso começa a decair. Mas é quando fica, tipo, popular? Popular, exatamente. É com um móvel também, assim. A mesma coisa. Exatamente. Você cria uma cadeira, um design de uma cadeira, ele tá lá, só compra quem tem... De repente... Tá em tudo, quanto é lugar. Mas aí é isso que eu acho, né? Pensando, quando a gente pensa na moda e na arquitetura, como a arquitetura você tem um produto que é mais durável e tal, a pessoa não vai ficar trocando a decoração da casa dela cada semestre, certo? A gente é amar, mas não é o caso. Exatamente. Não você vai comprar um sofá. Imagina. Se você compra de qualidade ainda, você fica com raiva porque ele não estraga. Exatamente, você vai ficar uns anos ali, pelo menos, com ele. Né? Exatamente. Quando você fala na roupa, né, ou na moda, esse ciclo é mais rápido. Né? É mais rápido. Então, né? E aí, quando você tá pensando também que a hora que isso daqui tá no pico, né? Que essa coisa tá super sendo usada, tal, você já tem outra coisa nova surgindo aqui, né? Então, é muito rápido, né? E aí, a gente vê, na verdade, que isso é uma coisa que é mesmo uma polêmica, assim, que a gente tem dentro do mundo da moda, dessas empresas que a gente chama de fast fashion, né? Que aí acelera isso ainda mais rápido. E é uma pergunta que eu queria, até para você já continuar aí no seu pensamento, sobre esse... as pessoas comprando compulsivamente e o descarte desses produtos. Recentemente eu assisti um documentário que você sugeriu até. A gente colocou lá em casa para assistir, lá da Índia. Eu fiquei em choque. The True Cost, né? Eu fiquei em choque com aquilo. Sim. Sabe? Aí você começa Eu não vi o que é. Não, Depois a Karine pode até compartilhar com você o link. Aí você fica em choque, porque... aonde vai descartar tudo isso? E fora todos os problemas sociais que a moda traz. Sim. O The True Cost é um documentário que foi lançado, se eu não me engano, em 2016. Também foi uma coisa que lá atrás, quando eu falei pra vocês, que eu falei, não, vou parar de comprar roupa aqui por um ano, eu também fui impactado por esse documentário. O que acontece? Em 2014... houve um incêndio num prédio em Bangladesh que se chamava Rana Plaza.
e esse prédio desabou e matou mais de 1.000 pessoas. E quando eles foram lá fazer o resgate e tal, eles descobriram que dentro desse prédio era uma confecção, tinham máquinas de costura e pessoas lá trabalhando para grandes marcas de fast fashion do mundo. E aí veio toda essa polêmica, né, a partir de então. Inclusive, daí, a partir disso, surge no mundo um movimento que se chama Fashion Revolution. Hoje é uma ONG que tem em vários países do mundo. A gente tem um braço dela aqui no Brasil também, né? E aí, na verdade, ela foi criada para realmente tentar levar essa consciência, assim, para as pessoas, né? E aí, nesse documentário, foi feito a partir do desabamento do Rana Plaza. Só que aí ele vai mostrando o impacto que toda a cadeia da moda tem no mundo, na natureza, para as pessoas. Então, começa olhando para essas pessoas que estavam lá produzindo essa roupa, e aí elas ganham centavos para fazer aquilo. Tipo, e são os esquecidos, exatamente. Né? E aí ela trabalha lá o mês todo numa escala de trabalho insana, assim, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, e não ganhando nem $200 no mês, né? Condições de trabalho zero, então criança que dorme embaixo da máquina de costura enquanto a mãe tá trabalhando e tal, né? Então, assim, aí mostra isso. Mostra, daí lá na ponta, quem produz o algodão, por exemplo, né? Que para conseguir produzir mais, em maior quantidade, porque você tem uma demanda crescente aí de coisas. Então, eu preciso usar mais agrotóxico, eu preciso, né? Só que isso vai gerando um impacto nas pessoas que estão ali próximas também, né? Aí vai mostrando outras coisas, por exemplo, a indústria química, né? Então eu produzo aqui, olha, uma semente de algodão que ela é ótima, ela não traz praga, tal, não. Só que tudo pensado, na verdade. É uma grande empresa americana que vende isso para a Índia, só que daí eles mesmos, tipo, jogam uma praga. Olha que sério isso. Jogam aqui uma praga, que aí, olha, para essa praga você tem que usar esse agrotóxico, que é ela mesma que produz, olha. Nossa. Coincidência? Tá vendo? E aí faz com que essas pessoas percam essa produção e elas acabam tendo uma dívida enorme com essa empresa eterna. E aí fazem de mão de trabalho escravo. Isso, sim, né? Tem muita e aí coisa a consequência de trabalho vai longe, análogo à escravidão, que a gente fala, né? E aí, várias outras coisas. Você pega, por exemplo, na Índia, que é um dos países hoje que tem a maior produção de algodão no mundo, de tecidos, né, de algodão. Inclusive, a gente aqui no Brasil produz muitas vezes o algodão e manda isso para a Índia, para a China, para daí o tecido ser produzido lá, porque o Brasil é um dos maiores produtores de algodão. E aí, o tingimento disso também é extremamente poluente, né? Tingir o tecido é extremamente poluente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um controle maior sobre isso, né? De limpeza, né? De despoluição e tal dessa água antes dela voltar para o rio, né? Mas aí você pega lá na Índia, eles mostram nesse documentário uma cidade onde tem um lugar de tingimento de tecido, onde as crianças estão nascendo com várias questões físicas. Nossa. É pesado. Com questões neurológicas, por conta dessa poluição. Nossa. Né? E isso aí que justifica, por exemplo, hoje no Brasil, eu tô dizendo aqui porque é a nossa realidade, tá? Provavelmente seja no mundo todo. As pessoas compram de sites mais populares e a gente sabe que a roupa vem de fora. Sim. A que custo? Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai comparar com as roupas que são produzidas aqui dentro, não que aqui a gente não tenha também trabalho escravo, a gente sabe que tem sim. Né? Não vamos ser hipócritas de falar que não. Mas a gente sabe que lá fora eu acho que deve ser muito pior ainda.
É por essa razão, então, que hoje a gente sabe que a qualidade não é grande coisa mesmo. Então, tem isso também que compete no preço. Mas, no final, a gente está ajudando em tudo Sim, isso, né? Não vou mentir, porque eu também compro, às vezes. E aí, o dia que o Du me falou isso, eu fiquei em choque. Toda vez que eu vou olhar, eu fico com a consciência pesada. Eu falo, deixa pra lá. Porque mas não é muito tudo, mais, né? Quer dizer... Mas é que assim, ó... Então, e como que a gente vai saber, né? Então, mas uma coisa que a gente sempre fala, assim, que eu sempre levo pros alunos também e tal, é que assim, se uma coisa é muito barata, alguém tá deixando de ganhar nessa corrente. Nessa corrente. Nesse ciclo. Porque são várias etapas, são vários processos que você tem ali dentro. Até esse produto, desde a produção até ele chegar ali para você na sua casa, para você usar, ele passa por muitas etapas, né? Então, assim, se ele tá chegando, você tá comprando lá a brusinha, né? Brusinha. A brusinha. R$9,99. Por R$9,99. Quem tá produzindo isso daí tá ganhando o quê? 5 centavos. E ela tem que produzir, assim, sei lá quantas 1000 peças dessa por dia, né? Tem um outro documentário que eu sugiro também para quem gostar, assim, disso e tudo mais, que se chama Estou me preparando para quando o carnaval chegar. O nome você fala, nossa, mas o que tem a ver esse nome, né? Mas ele mostra aqui no Brasil, ele é daqui do Brasil, esse documentário. Ele mostra Toritama, que é uma cidade no sertão do Pernambuco, que é a maior produtora de jeans aqui do Brasil. 25% do jeans usado no Brasil é produzido nessa cidade de Toritama. A que custo? A que custo? Aí, quando ele vai mostrar, né, as pessoas produzindo... Também em condições insalubres, né? Trabalhando em lugares... As pessoas montam uma confecção, montam lá né? Botam, na verdade, umas máquinas de costura, tipo, na garagem da casa. Pensa no sertão nordestino, um calor... Sem um ar-condicionado, sem um ventilador, sem equipamentos de proteção, né? Então, você vê, assim, o jeans, quando ele é produzido, quando você coloca o jeans na máquina de costura, ele solta uns fiapinhos, assim, certo? Obrigatoriamente, a pessoa precisa costurar usando máscara. Imagina as pessoas todas azuis, assim, porque ele vai soltando aquilo. Você vê, tipo, os homens trabalhando sem camisa e toda aquela coisa azul grudada, assim, no corpo, porque tá suando e tal. E aí também, assim, né? Claro, a gente entra numa questão do social aí também. Porque quando você vê quando eles vão entrevistar daí essas pessoas, elas também falam assim, mas antes a gente não tinha nada aqui, a gente não tinha emprego. Porque tá lá no sertão, você não tem como produzir, às vezes, coisas. Tem a questão da água, tem N questões sociais ali. E aí, pra eles olham isso e eles falam que isso é o ouro azul de Toritama, sabe? Assim, mas também, e as consequências, custo, né? As pessoas falam assim, isso marcou, assim, de uma moça lá, que ela montou essa confecção lá no espaço dela, e aí o rapaz pergunta pra ela, né? E quantas horas você trabalha? Dela assim, eu começo a trabalhar, tipo, 6 da manhã, daí eu fico até meio-dia, daí eu almoço, daí eu volto. Como eu tô na minha casa mesmo, daí eu fico costurando até 10 da noite. Mas não, eu tô vendendo. Sim, ótimo, a gente vê isso assim, né? Sim. Ok, que bom que as pessoas estão fazendo algo, que elas têm uma renda, né? Que talvez elas não tinham lá no passado e tudo mais. Mas a que custo? Qual é o impacto que isso daí vai ter na vida dessa pessoa, na saúde dela e tudo mais? E de repente ela vende por R$1 e aquele que comprou, que são grandes empresas, é o que a gente sempre tem que lembrar. Sim. Porque é a ponta que se dá bem e não a ponta de baixo. Essa sempre vai... Tá, por mais que ela ganhe, mas e daqui 10 anos a consequência de tudo isso? Sim. E essa ponta final cobra R$500 por esse jeans, né? Sim. E essa lá de baixo cobrou R$1. Sim. Até que ponto isso é certo ou não? Por mais que hoje ela tenha o trabalho e, de repente, ser feito algo para que
possa, no mínimo, ter o mínimo do mínimo trabalhista. A gente não é perder aquilo, e sim melhorar. Mas as grandes empresas não querem, porque ela quer ter lucro em cima de lucro. Exatamente. A verdade é essa. Então, o trabalho chegou lá, isso, sem dúvida, é o essencial nesse momento. Mas a consequência que isso vai gerar... E por que não se pode? Então, peraí, ele vende por 500, então eu vou vender por 70. É todo mundo. Na realidade, aí a gente entra em assuntos que a gente vai longe, né? Sim, exatamente. Já mudou o assunto. Exatamente. Mas é porque a moda, eu acho que as pessoas não perceberam ainda que... Mas você sabe o que acontece? Assim, ó, por exemplo, quando a gente foi visitar uma fábrica de cadeira, a gente viu como que é o processo. Você dá outro valor. Sim, exato. Então, às vezes você vai falar assim, vou comprar uma brusinha. Você acha que... Você pensou como que é feito? Não, eu não por isso que eu te falei. Sim. O dia que o Du me contou desses lugares que a gente compra mais... Né? Não vou dar nomes. Até toda vez que eu tô... E eu gosto, não vou mentir. Lógico. Mas toda vez eu falo, vamos deixar pra lá, né? Sim. Mas você não para pensar. Que pega o algodão e tarará, e depois... Porque não tá, né? Depois, irarará. E é interessante, uma coisa também que tem nesse documentário no The True Cost... que inclusive ele tá no YouTube, tá? Se alguém quiser, procura lá The True Cost ou o Custo Verdadeiro, ele tem disponível hoje lá no YouTube. Mas uma coisa que ele mostra lá também, nesse documentário, eles pegam um economista, que é um economista italiano, inclusive para falar sobre essa questão, assim, né? Do consumo mesmo, que ele fala ali também, né? E aí ele diz assim, se você pega, por exemplo, até mais ou menos a década de 60, 70, começo dos anos 80... o que você tem para as pessoas, assim, né? O que é importante para as pessoas? Eu tenho que comprar carro, eu tenho que comprar casa. Então, tipo, minha família tem que ter um lugar para morar, tem que ter um carro. É isso que é colocado. A partir dos anos 90, por N questões aí que a gente tem também, né? Sociais, econômicas e tudo mais, isso cada vez está mais distante da maior parte da população. Sim. Não é tão fácil hoje você conseguir comprar uma casa, por exemplo. Não. Sim. Você ter, né, o seu lugar, você comprar um carro, tudo tá muito mais caro e muito mais difícil de você ter. Sim. E aí, isso pensando no capitalismo, né, vai para uma coisa assim... mas as 10 blusinhas lá que você compra por R$19,90, você consegue comprar, entendeu? Então, meio que pra compensar isso, já que eu não consigo comprar isso, mas é meio que pra mostrar, olha, você tem poder de consumo, você pode comprar também, certo? Compra lá a blusinha por R$19,90, certo? Então, isso faz gerar nas pessoas uma sensação de que, nossa, eu tenho poder de consumo. Verdade. Né? Olha como mexe com a mente. Mas como isso muda, né? E se a gente pensa, e estudando dentro da história da moda, é meio que nesse mesmo tempo desse que a gente começa a ter isso, que essas empresas de fast fashion começam a aparecer. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Né? Que elas começam a surgir aí no mundo também. E aí é isso, elas precisam o quê? Vender e trazer coisa nova, novidade. Então... é um ritmo, assim, eu conheço pessoas que trabalham dentro, né, dessas empresas de fast fashion, é um ritmo frenético, exatamente, porque você tem que ter novidade toda semana, né? E a gente acaba não respeitando, porque se você pega lá atrás, tinha essa divisão, né? Eu tinha desfiles de coleção primavera-verão, e depois de 6 meses eu tenho outono-inverno, né? Hoje a gente nem fala muito mais sobre essa questão do tempo, até porque o clima tá nessa loucura também, né? Que a gente tá vivendo, muito por consequência dessa exploração, né? Também dos recursos, né? E aí a gente
tem essa coisa do fast fashion de querer produzir cada vez mais rápido. Então, eu não sigo nem esse calendário, né? Você vê, a gente estava comentando antes aqui, né? Eles já estão fazendo liquidação. Várias lojas, né, nos shoppings, tipo, fazendo liquidação da coleção de inverno. Nem esfriou ainda. Entendeu? Exatamente. Provavelmente, né? Só que ao mesmo tempo que eles estão aqui liquidando, já tem uma outra parte ali que é de, tipo, a coleção nova, que tá aqui chegando, né? Porque é isso, tem que estar incentivando esse consumo a todo momento, né? E só para não fugir, assim, desse assunto, uma coisa interessante, existe aqueles, eu acho que é lixões que falam, sim. de roupas. Sim. Eu acho que tem um até no deserto do Atacama. Isso mesmo. Você já viu? Não. Não, Teve até... deixa mais impactado. Lixão de roupa? Lixão de roupa. O que acontece? Essas roupas, elas chegam ao sul global, então... principalmente aqui, América Latina e África, são roupas que são descartadas ou doadas, vamos dizer, principalmente no norte global. Então, Estados Unidos, Europa, mas de indústria? Japão. Não. Tipo, você comprou a roupa, você não quer mais. Daí você doa ou descarta. Isso não fica nesses países. São containers que chegam, né? Lá no Chile, por exemplo. Hoje, dá para ser visto por aqueles satélites. Tamanho é isso, assim. Teve, eu acho que não lembro se foi ano passado ou retrasado, uma matéria muito legal daquele programa Profissão Repórter da Globo, que eles foram até lá mostrar isso, né? É absurdo, assim, você vê a quantidade. E tem roupas com etiqueta. Nossa. Que eles encontram. E aí, recentemente, esse ano, o Fashion Revolution, que é essa ONG que eu contei pra vocês, que surgiu aí lá em 2014, fez um desfile lá nesse lixão. Pegando peças de lá, montaram um desfile, depois podem até procurar também aí, que tem muitas imagens nesse lixão, pra também tentar trazer essa consciência. Caramba. Tem países da África, eu acho que é Gana, se eu não me engano, que tá ali, né, na beira do mar, que também essas roupas vão chegando ali, e aí aquilo que as pessoas não dão conta também de usar, de vender, de fazer algo, vai sendo jogado. Então o mar, assim, ó, nessa reportagem mostra o mar trazendo essas roupas, assim, ó, na beira do mar ali, assim, sabe? Aí agora eu entendo porque que homem usa até estragar. Aí nessa parte a gente teria que aprender com eles. 2 sapatos, E 2 tá bom. calças, 3 camisetas. Tchau. Você parar pra pensar, É o o que precisa. suficiente. Mas mulher, né? Não, E é o que você tá contando, né? A indústria da moda fomenta isso, né? Sim, exatamente. Se a gente pensar, na verdade, né? E a gente tem muito mais demanda e produção para a mulher. Sim, Né? sim. Ah, Tipo, sim. você tem muito mais marcas de roupas femininas, tudo mais, que fazem. Então, é óbvio, né? Que a mulher acaba comprando mais, né? E aí é engraçado, né? Porque eu lembro quando eu trabalhava em loja, assim, as pessoas falavam... Ai, meu marido fala que ele não entende. Por que eu compro tanta coisa Porque e tem tal, né? 800 peças à sua Exatamente. disposição. Sapato, né? E Centopeia. sapatos. Você vai pensar em sapato feminino... Quantas opções de cores, de saltos, de bicos, de tudo que você tem ali, certo? Pro homem, ele tem o quê? Aquele mesmo sapato ali, do mesmo jeito, tênis e um chinelo. entendeu? Né? É tudo... Um tênis, um chinelo e um sapato Apesar que eu social, acho tá bom. que vem mudando um pouco, Não, isso né? vem mudando, a gente mas vê eu acho que ainda tá muito distante. não, muito a distância distante. mas a gente vê que o homem também tem começado a se preocupar mais com essa questão da imagem, de perceber também que né, a imagem é importante ali e tal. Então, a gente vê que tem várias marcas também fazendo, né? Eu falo assim, eu gosto, às vezes, de peças diferentes também. Sim. Sabe? Que tenham uma modelagem diferente e tal. Então, hoje é um pouco mais possível de você encontrar essas coisas aqui no Brasil, assim. Uhum. Tem um estilista, inclusive, que eu gosto bastante, que é o João Pimenta, que as roupas são bem diferentes. Uma roupa bem construída, bem, né? E o que é legal dele também, eu acho, que ele traz muito uma reflexão, assim, pra gente.
o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Legal isso. Então, ele faz saias masculinas, ele faz vestidos masculinos, ele usa muitos tecidos femininos aí, entre aspas, né? Ou que geralmente a gente vai encontrar na moda feminina, ele usa no masculino também, né? Então, é uma roupa bem diferente, né? Eu acho super claro legal. que não é para qualquer homem, assim, que aceitaria ali usar, né, aquilo. A gente sabe que tem questões aí, né, sociais por trás também, mas é uma roupa, né, hoje em dia, e ele tem crescido muito, assim. João né? Pimenta? João Pimenta. Ele começou, um estilista que começou lá atrás, na Casa de Criadores, né, e daí hoje em dia desfila no São Paulo Fashion Week e tudo mais, que é bem bacana, assim, um trabalho de alfaiataria, sabe, um tecido de alfaiataria, mas uma roupa construída, não é uma roupa normal, assim. Não é uma simples. brusinha. Não, né? É uma roupa diferente aí, assim, também, né? Mas que tem, né, um conceito. E é legal, assim, porque daí também, só que eu ia complementar do negócio do fast fashion, que a gente tem falado, tem muitas marcas hoje pensando no oposto, que a gente chama de slow fashion, tá aí. Né? Então, muitas marcas mesmo pensando assim em maneiras sustentáveis, né, de produzir a roupa. Então, a gente tem hoje tá crescendo muito, né, essa questão de tecidos mais sustentáveis, de aviamentos, inclusive, também, botões e outras coisas aí que a gente usa na roupa também mais sustentáveis, né? Eu acho que o caminho, na verdade, da moda hoje é olhar para essa questão da sustentabilidade, sabe? E ser mais viável economicamente. Porque, por exemplo, eu acho que seria muito mais legal a gente comprar produtos nacionais sempre. Novamente, o que a gente falou num outro episódio de fomentar isso da onde a gente mora, no nosso país. Sim. Mas, por exemplo, a parte ecológica também. Mas ainda tem um custo alto, né? Sim, Não dá sempre. É que, na verdade, é isso. Se eu vou produzir de maneira sustentável, pagando corretamente para aquela pessoa que está produzindo, né? Tendo toda essa cadeia, né? Porque quando a gente fala da sustentabilidade, ela não é só o ambiental, né? Você tem que pensar no social também aí dentro da questão da sustentabilidade. Então, se você remunera a pessoa de maneira correta, se você tem, né, todas essas coisas, não vai ser uma peça que vai sair muito barata. Sim. Né? Só mas que também é uma peça que vai durar mais. Que vai durar mais, exatamente. É um investimento. A gente tem aqui em Jundiaí, assim, uma garota que é a Ana, que ela tem uma marca, não sei se vocês conhecem, que chama Mazz, M-A-Z-Z, Mazz. Depois vale a pena. Legal, vamos trazer ela também. Sim, vale super a pena. A Ana tem um trabalho de tingimento natural de tecido. Então, ela usa tecidos sustentáveis, né? E ela faz um tingimento, depois podem olhar lá no Instagram dela, que ela usa cascas, folhas, flores para fazer o tingimento desses tecidos. Ai, que legal. E cria peças super bacanas, assim, né? Ela, inclusive, foi aluna, assim, ex-aluna, né? Fez alguns cursos com a gente, mas ela já tem a marca, ela é designer também de formação aí, trabalha, né, com isso. E tem feito esse trabalho super legal, né? Pensando num outro nome grande que a gente tem aqui, que já trabalha há muito tempo com essa questão da sustentabilidade, que é a Flávia Aranha também. É uma estilista que tem loja em São Paulo, tem loja em Paraty, né, no Rio de Janeiro, e ela também tem um trabalho de tingimento natural, só usa tecidos sustentáveis, orgânicos, né, então tem várias empresas hoje olhando para isso, assim, sabe? Que legal. E pensando como é que você consegue produzir de uma forma que seja mais sustentável. Né? Ontem mesmo a gente teve lá uma palestra com a Joy, que às vezes também pode ser uma outra pessoa legal para vocês. Nossa, depois tem que passar tudo, hein, Du? Trabalha com a parte de inovação e novas tecnologias aí aplicadas à moda, né? E a gente tem uma unidade curricular do curso técnico em estilismo que é inovação e tecnologias. E aí ela foi fazer essa palestra ontem. E foi muito legal, assim, porque ela estava falando, por exemplo, daquela marca de tênis
que era Verte, que e agora virou virou Veja. Que, na verdade, fora do Brasil, ela já se chamava Veja. E aqui, né, por questões aí de outras empresas, ela não conseguia usar esse nome. Então, ela usou Verte aqui. Ela é uma empresa que não faz propaganda. Pode ver que você não vê propaganda. Eu não conhecia até falar que mudou Só o nome. de ver no pé das pessoas, né? Pra mim, ela não faz propaganda. É muito tênis, né? É tênis. Não, é só tênis. Só que tênis. eles fazem. Por isso, então. Mas eles não fazem propaganda, porque eles falam assim, que o dinheiro que eles gastariam com marketing, eles investem na educação das pessoas que produzem o algodão. Gente, que Então, legal. eles têm um trabalho em 2 cidades lá no Nordeste, que é Cariri e Borborema. E aí ela tava contando e mostrou algumas imagens e tal, de coisas assim, de agroflorestas, né? Então eu vou produzir algodão, mas junto com o algodão eu consigo produzir outras coisas, né? Então eles produzem, por exemplo, banana, feijão, e aí você tem esse estudo de tipo, a banana, ela produz sombra pro algodão, e aí, sabe assim? E aí o dinheiro da venda, né, desse produto, eles reinvestem nessas pessoas. E aí ela tava contando, tinha famílias ali que ganhavam R$500 por mês. Nossa. Passavam, tipo, um mês com R$500. Hoje, essas famílias estão ganhando R$5.000 por mês. É para mostrar que dá certo, né? E eles... todo o dinheiro. E aí ela falou que até conversou com o dono, né, da Veja, né, da Verte, né? E ele falou assim, se a gente fosse cobrar o valor de verdade, assim, não é um produto barato, se a gente for pensar, né? Porque acho que tá perto de uma faixa aí de uns R$1.000, um tênis, Nossa, não? nem sei, Du. Eu acho que sim, também Será? não faz Tudo isso? Acho que menos. uns 700, eu acho. Deve ser, fora. eu acho. Não sei. E ó, que você gosta de tênis, hein? Então, esse eu não tenho. Mas ele falou que se eles fossem cobrar mesmo, assim, era um produto que eles poderiam cobrar em torno de uns R$2.000. Caramba! Por conta de tudo que tá por trás ali, assim, também, sabe? É que essa empresa o quê? Americana? É francesa. Francesa? É francesa. Mas a grande produção deles de algodão é aqui no Brasil. Nessas 2 cidades, Cariri e Borborema, que ficam no sertão nordestino. Né? Entendi. Não conhecia, não. Também não. Mas, assim, tem muitas empresas fazendo coisas, né? Assim, buscando essa questão. Ela até falou uma coisa ontem que foi interessante, assim, né? Que para além da sustentabilidade, porque também, claro que a gente tem que falar de sustentabilidade, mas talvez é uma palavra que tá muito na moda, assim, vamos dizer, né? E aí a gente sabe que tem muito greenwashing aí também, né? Que é essa coisa de tipo, mostrar que talvez, olha, eu faço coisas sustentáveis. Aí a hora que você vai olhar mais para baixo, não é bem assim, né? E aí, mas tem empresas que estão buscando, né? Soluções alternativas. E ela fala que hoje se fala muito sobre a questão de regeneração. Tipo, da gente de regenerar, né? É o que a gente vai precisar fazer. Sem dúvida. Né? Porque a gente tá vendo que o planeta já tá dando sinais de que não tá aguentando mais, né? E aí ela falou uma coisa, mas você acha que tipo o planeta que vai morrer ou somos nós que vamos acabar? Isso a gente já viu, tipo, não teve lá na época dos dinossauros. Cai um negócio aqui, mata tudo que tem e a Terra o planeta volta. Ele continua aqui. Né? Regenera. Se a gente não fizer nada, é a gente que vai desaparecer. Mas você sabe que na nossa área de construção, o raciocínio é o mesmo. Né? A gente visitou recentemente uma fábrica de móveis, né, de móveis planejados, e eles têm todo um trabalho lá, reutilização de água, a questão também, como quando a gente fala, não é só ambiental, é social, eles têm um trabalho social, bem legal social lá. Muito legal, e que eu acho que é isso, e essas grandes empresas, elas têm sim que arcar com isso. Porque elas produziram o que pôde e o que não pôde até agora. Tá na hora de trazer um pouquinho de volta, né? Exatamente. Eu sou muito chata com isso, porque eu acho que a gente tem que pensar. É claro, no âmbito de moda, eu nunca tinha visto muitos. Às vezes que a gente conversa, né? Quando a gente tá aí no social, que você falou, né? O Gé também quis dar uma olhada. Vamos tentar ver o que é isso, né? E aí você começa a refletir mais, mas na nossa área tem muito. A gente brinca, a gente fala sobre os descartes,
em obra, Nossa, é imenso, sabe? Então a gente tem umas brinca que a gente tem uns fala, projetos lá engavetados, que se a gente virar vereadora, quem sabe dá certo, né? Não tá nos meus planos. Não, nem meu. Não. Mas a gente tenta falar para quem tem essa vontade, né? Sim, da questão do... Não, vou porque, trocar olha, um vaso tem umas sanitário, coisas que dá dó. Tem umas coisas que a gente vê vou que tirar dá essa pia que eu não quero, acabou de ser entregue nova. Tudo bem. Pô, não podia entregar sem problema. nada. Como que faz para ter essa troca? Que eu acho que também vai ter que ser muito pensado. E se a gente pensa nessa questão de resíduos também, dentro da moda é muito, gente. Muito, eu imagino. Muito, vocês não têm ideia. Só no Bom Retiro, ali na região do Brás, Bom Retiro, em São Paulo, são 16 toneladas de resíduo têxtil por dia. Por dia? Por dia. Misericórdia, é muita coisa sendo jogada. Então, né? assim, tem empresas que estão se preocupando com isso, de pensar como é que eu vou reutilizar isso. Tem várias empresas de reciclagem e tudo mais. Ainda é um desafio, Sim. Porque a gente não tem ainda uma tecnologia que consegue, por exemplo, principalmente quando você pega tecidos que tem mistura de fibras. Então, eu tenho algodão e tenho poliéster no mesmo tecido ali feito. Você não consegue separar essas duas coisas. Depois para reutilizar. Para reutilizar. E aí, então, isso é um desafio, né? Eu acho que tem muita pesquisa ainda, mas a gente não tem nada concreto ainda sobre isso, né? Entendi. Mas, assim, tem várias pessoas pensando, né? Assim, e o que é interessante também, né? Eu penso, quando eu estudei moda, lá atrás, né? Começo dos anos 2000, né? A gente não falava nada disso. Sustentabilidade, de upcycling, de nada disso, nada. E hoje, esses jovens que vêm estudando já vêm com essa cabeça e a gente também trabalha isso, né? Com eles, assim. Então, a gente tem... uma unidade curricular de sustentabilidade, a gente tem uma unidade curricular de upcycling, né, também. Que bom. Né, que é bom. para ir realmente trazendo isso, assim, buscar alternativas para a área da moda mesmo, né? Sim. Caminhar para isso, assim. Du, a gente já meio que tá caminhando aí pro final. A diretora já tá lá. Já estourou faz tempo. Matando a gente. Tá vendo? Eu falei que eu não paro de falar, se deixar, é muito bom. É sinal de que vai fluindo. Mas, rapidamente, para as pessoas que estão nos ouvindo, fala, assim, quais são as cores chaves, assim, para as pessoas usarem, que a gente sabe que vai bater muito com a nossa área também. Deixa aí para que ela tenha gostinho de... Vou chamar o Eduardo para me dar uma consultoria. Tá. Porque vale a pena, né? Vale. Sim. Então... eu sempre falo que é assim, ó. Cor, né? A gente pode usar praticamente todas as cores, né? Quando a gente fala dentro da análise de coloração pessoal, que foi o que a gente fez lá também, né? É importante você identificar aí quais são essas cores que ficam melhor para você, né? Porque isso realça a sua beleza natural também. Aí, Sim. Né? Então, claro, tem cores que às vezes estão super em alta, que nem a gente vê agora, tem muito vermelho, tem os neutros que estão muito em alta aí também, a gente vê os verdes também que estão bem em alta, né? Mas aí também é importante você olhar, tipo, qual é a tonalidade que vai ficar melhor para você? Pensando na sua composição natural ali, de pele, olhos, cabelo, né? Qual é essa tonalidade que fica melhor, né? E aí, através desse trabalho da análise de coloração, é possível de você descobrir, né? Certo. Tem algumas cores que não ficam bem nas pessoas, a gente sabe, né? Então, às vezes, é importante buscar esse trabalho também, sabe? Perfeito. Então, fica aqui o convite para quem quer, né? Tem esse interesse. Chama o Du que vale a pena. Com certeza. E Du, para terminar, o que a gente queria que você deixasse uma mensagem, uma frase, para que daqui a alguns anos, quando você for assistir de novo esse episódio, ou mesmo para as pessoas, né? Que estão aí querendo empreender, mudar a sua direção, a sua história mostra aí que isso é possível.
Como que você resume isso pra gente? Bom, eu falo que assim, é sempre importante a gente seguir o nosso coração, né? Eu acho que lá atrás foi um pouco disso que aconteceu comigo também, né? De seguir aí o meu coração, né? Seguir aquilo que eu ia sentindo também, né? E eu acho que quanto mais a gente tá conectado com a gente mesmo, quanto mais a gente consegue se perceber aí também, né? Mais a gente consegue fazer aquilo que é verdade pra gente. Sim. Né? Então, isso eu também sempre falo pros alunos, assim. Tipo, isso daí é verdade pra você? Né? Acho que para uma marca, para uma empresa, é importante que você transpareça essa sua verdade, né? Sim. Se eu quero fazer algo porque tá todo mundo fazendo e que aquilo não tem nada a ver comigo, em algum momento eu não vou mais conseguir sustentar isso, né? Então, eu acho que é importante isso, assim. Você tá conectado com você mesmo, perceber aquilo que você sente mesmo no seu coração e que é a sua verdade e seguir isso, sabe? Acho que isso é o mais importante aí também. Perfeito. Gosto muito. E como que as pessoas podem te achar? Pelas redes sociais? Sim. Quer dizer, agora é seu momento de fazer sua propaganda aí, hein? Então pode ir lá pelo meu Instagram, é @doíscaro. Tudo junto. Tudo junto. Vai estar o link também aqui na descrição. Íscaro com I mesmo, tá? ISCARO, né? Tenho minha página lá no Facebook também, né? Que tá como terapeuta integrativo Eduardo Íscaro. E aí também, se quiser, pode me chamar pelo WhatsApp, né? Posso passar o número também? Claro. É 11 99328 3649. Pode me chamar aí também, o que precisar, seja da parte de consultoria de imagem, da análise de coloração, seja para as terapias. Vale muito a pena, eu já fiz algumas. Você também? Não, é muito legal, foi muito bom. Sim. Nossa, as meninas do escritório então amaram. Mas mesmo a terapia integrativa, também, né? muito legal. Sim. E aí também dou cursos de reiki, né? Sou mestre reiki. E aí também vou divulgando lá, se alguém se interessar em fazer aí também, né? Todo dia você tem uma mensagem, Sim, é gostoso. Eu falo que a questão do ensinar aí é muito forte pra mim. Então, mesmo dentro das terapias integrativas, também achei um jeito de ensinar aí também. Muito né? legal. Du, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, né? Sim, o papo se deixar vai longe, já Vai, começa a entrar em assuntos que eu amo. Porque começou numa coisa, terminou em outra, que não tinha nada a ver com o que a gente tinha meio que programado, assim, entre aspas, né? Mas foi muito Mas bom, muito eu bom, acho muito que bom. pauta para ter mais, né, diretora? Com Pode, certeza. né, ter repeteco? Então. A hora que vocês quiserem, pode me chamar que eu venho, bom. com certeza. E aproveito para agradecer vocês também mais uma vez, viu? Imagina. E é isso aí. Então, a gente fica por aqui com esse episódio. Espero que vocês gostem muito. Deixem nos comentários. Curtam nossa página, nossos vídeos. Compartilhe. Coloquem o nome de quem vocês querem que venha. Ou algum tema diferente, alguma coisa. Se quiser que o Du volte, pode falar também. Também que ele volta. Traz, porque tem assunto polêmico, tem assunto... Tem tudo quanto é assunto com o Du, porque a gente avisou, né? Que é equilibrado igual ele, tá meio difícil. Então é isso. Então é isso aí, que a gente vai aprendendo cada vez que conversa com ele. Então, até o próximo, né, Até o Mi? próximo.